Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, os primeiros 8 versículos do capítulo 3 de Romanos. O capítulo 3 tem vários temas, mas nós vamos chamar o capítulo 3 com o tema de justificação. E nós começamos com uma justificação um pouco diferente, né? Não é uma justificação para o bem, mas é para o mal. A condenação do homem é totalmente justificada. Então Deus está justificado em condenar o homem. Talvez vocês achem esquisito, Deus precisa de justificação? Eu acho que sim. Se ele requer a adoração de seres inteligentes, esses seres inteligentes querem uma explicação por que ele manda as pessoas para o inferno. E então Deus, ele se obrigou, ele não é obrigado a nada, mas ele se obrigou a explicar para nós sobre a salvação e a condenação. E os primeiros 8 versículos nos reforçam já o pensamento que nós temos tido no capítulo 1 e capítulo 2, sobre culpabilidade, sobre condenação. Então, no assunto de justificação, nós vemos que a condenação do homem pecador é totalmente justificada. Também nós vamos ver depois nos próximos versículos que ninguém consegue se justificar pelas próprias obras. Ninguém consegue, pelos seus próprios méritos, merecimentos, se justificar diante de Deus. E finalmente, nesse capítulo, nós vamos ver que a justificação sempre é pela fé. Vamos ver então essa primeira parte, a condenação do homem é totalmente justificada. Capítulo 3, versículo 1, alguém pode ler? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele continua porque nós temos a Bíblia dividida em capítulos, mas nem sempre esses capítulos são bem divididos. O assunto é o mesmo que nós vínhamos tratando no capítulo 2, no final. Ele trata daqueles que são judeus. E os judeus, eles estão condenados também. A condenação deles é totalmente justificada, mas nós temos que nos perguntar, como o apóstolo Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Qual é a vantagem de ser judeu? Está todo mundo perdido, então tem alguma vantagem em ser judeu? Qual é a utilidade de ter feito aquela cirurgia segundo o mandamento do Senhor, a circuncisão para os homens? Será que tem alguma vantagem? Tem alguma utilidade? Versículo 2. Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então tem muita vantagem. Não quer dizer que pelo judeu também estar condenado, que não há vantagem em ser judeu. Tem muita vantagem. Bom, ele vai morrer, ele vai ser condenado porque ele quer, ou porque ele fez uma decisão de rejeitar o plano de Deus Salvador através de Jesus Cristo. Mas tem muita vantagem, porque como nós já falamos no domingo, aqueles que estavam aqui, o judeu nasceu num berço da palavra de Deus. O judeu, ele tem o privilégio de ter sido o povo que Deus constituiu para colocar a palavra dele. Então isso é muito importante para a humanidade, saber que Deus, ele quis começar a revelação da salvação e da redenção dele de modo mais abrangente através de um povo. Mas não existia esse povo ainda. Então ele teve que fazer um povo para que essa mensagem fosse expandida. Digamos, meus irmãos, que na nossa cidade não entrasse caminhões gigantescos, cheios de mercadorias.
como é o caso de muitas cidades, e essa aqui mesmo. Então, como que essas cidades fazem? Até cidades grandes, inclusive, fazem o que eles chamam de anel viário. Embora os carros comuns possam passar ali, o anel viário ele tem como objetivo fazer com que cargas, caminhões, né, circulem a cidade e esse era o objetivo principal e original de anel viário. E que eles coloquem as suas mercadorias em grandes depósitos. E aí esses depósitos que têm as mercadorias que vão para as pessoas para dentro da cidade, são transportados através de caminhões menores, de veículos menores. Então imagina uma situação dessa. Aquelas pessoas daquela cidade precisam de mercadorias que vêm de longe. Então é necessário que se faça um galpão bem grande, e esse galpão seja um galpão de distribuição de mercadorias. É assim que funciona a logística, né? Para tentar facilitar. Eu acredito que o que Deus fez foi mais ou menos isso com a nação de Israel. Não havia a palavra de Deus oficial sendo expandida para as pessoas. Então Deus queria formar uma agência receptora da palavra de Deus. E essa agência, ela transmitiria essa palavra para outros. Então os outros viriam até esse depósito, né? essa nação, essa agência, e receberia a palavra de Deus e levaria para todos os cantos. Esse era o objetivo de Deus. Por isso ele chama um homem da Mesopotâmia, que era de um lugar idólatra, mas também tinha a revelação de Deus. E esse homem chamado Abrão, ele é levado até uma terra chamada Canaã, e lá Deus começa uma nação através dele. E o objetivo de Deus era que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Ele era um tipo desse galpão receptor da palavra de Deus. Aí os povos poderiam buscar em Israel a palavra de Deus, e aí eles voltavam para os seus lugares levando a salvação, levando essa palavra do Senhor. Então esse era o objetivo de Deus. Então é um grande privilégio uma nação que não existia como nação. Deus forma essa nação para ela abençoar todos os povos. Então a pergunta: tem alguma vantagem em ser judeu? Tem alguma vantagem em seguir os rituais que Deus deu para essa nação? O apóstolo Paulo diz: muita utilidade, muita vantagem sobre todos os aspectos que você pensar. Então os judeus, eles recebem, foi confiado a eles os oráculos de Deus. Oráculos quer dizer testemunhos, os testemunhos de Deus. Versículo 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles arrumará a fidelidade de Deus? Então, os judeus não creram, muitos judeus não creram. Quer dizer que todo o plano de Deus vai por água abaixo? O apóstolo Paulo disse que não. Se alguns não creram, o problema é deles. Se alguns não creram, isso não desfaz a fidelidade de Deus, porque Deus ainda tem o povo dele como referência. Então as pessoas que querem a palavra de Deus, eu quero ouvir algo da palavra de Deus, o que eu faço? Eu vou até os judeus. Estou pensando lá no Antigo Testamento. Eu vou até a nação. Vocês lembram que tinha um homem que tinha uma lepra, e a serva dele disse: olha, eu sei quem pode te ajudar. Vocês lembram dessa história? Quem era a pessoa que estava com lepra? Era Naamã, comandante, né? E quem foi
a mocinha que indicou? Isso, uma judia, que certamente foi levada para aquela terra, mas o testemunho foi junto com ela. E ela disse, tem alguém que pode ajudar. E aí ele foi até a terra de Israel e ele foi ajudado. Então, o fato dos judeus não crerem, isso não anula o fato de que Israel está ali de plantão para receber todos aqueles que quiserem salvação. É uma agência que recebe a palavra de Deus. É como esse depósito que eu falei. Aquela cidade não vai ficar sem mercadoria porque uma grande... Eu fui falar, Joãozinho, na classe para os jovens, jamanta. Eles riram de mim e perguntaram, o que é jamanta? É um jacaré puxando uma carreta. Você sabe o que é jamanta, Rafa? Bem grande. Bem grande. Então é carreta, né? E eu fui falar jamanta. Já estou começando a passar vergonha com o que eu falo, porque ninguém conhece os termos, né? Já dirigiu jamanta, Anderson? Já. Então não é porque uma carreta enorme não consegue entrar naquela cidade, que aquela cidade vai ficar sem mercadorias. É só pegar um carro menor e ir até o galpão, que lá está a sua mercadoria. Então assim também os povos precisavam ter essa agência. É como a nossa igreja. Será que é necessário mesmo ter? É necessário. Alguém falou no nosso grupo que, ou quando estava orando, né? Reconhecendo que incrédulos, eles pedem oração para nós. Aqui acaba sendo uma agência de oração, porque quando alguém está em alguma necessidade, ele encontra você, ele sabe que você é de alguma igreja, ele fala, pede lá para a sua igreja orar por mim. Então é muito importante, meus irmãos, que tenha esse local, um local onde serve para as pessoas irem buscar os oráculos de Deus, o testemunho de Deus. Então não é porque alguns não creem que o plano de Deus falhou. Versículo 4. De maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro, e as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Então Deus vai desfazer a fidelidade porque os judeus estão pisando na bola? De maneira nenhuma. Deus é verdadeiro, ainda que todos os judeus falhassem. O primeiro que ele chamou, que nem era judeu, era o Abraão, né? Ele não era judeu, mas ele se tornou o pai dos judeus. Esse aí acertou, porque ele creu e a fé dele foi imputada como justiça de Deus. Ou seja, deu certo no início. No início deu certo. Se as pessoas que vieram depois começaram a falhar, isso não desmerece o plano de Deus. Imagine que muitos crentes abandonem o barco, muitos crentes se desviem, muitas pessoas parem de frequentar a igreja. Isso anula o plano de Deus? Não, porque haverá sempre um remanescente. Sempre haverá um grupinho bem pequeno que seja, que está ali em oração, que está ali lendo a palavra de Deus, dando bom testemunho e atraindo pessoas para Cristo. Então não importa, a mentira do homem não faz de Deus um mentiroso. Deus é verdadeiro e é o homem que é mentiroso. Esse final do versículo, a segunda parte, né? Segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Isso aqui se refere ao próprio Deus. Deus precisa ser justificado. Deus
não pode passar vergonha. Deus falou que Ele abençoaria todas as famílias da terra, não falou? Então, ele não pode, por exemplo, perder Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. Vocês notaram nas suas leituras que quando Abraão sobe para o Monte Moriá para oferecer o filho dele como sacrifício, ele dá um recado para os empregados dele. Vocês lembram qual é o recado que ele deu? Fiquem aqui. Fiquem aqui. Iremos adorar o Senhor. Iremos adorar e voltaremos. e voltaremos, no plural. No plural. Nós quem? Eu e Isaac. Nós vamos adorar e depois nós quem? Eu e Isaac. Nós voltaremos. É por isso que Hebreus nos fala que na mente de Abraão, ele matou o filho dele e o filho dele ressuscitou. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu, tá bom? Mas na mente dele já estava tudo desenhado. Eu vou, sacrifico meu filho, Deus ressuscita e nós voltamos. Por isso Abraão era um homem de fé. Ele cria que em Isaac é que seria a promessa. Sendo assim, então, Deus não passou vergonha com Abraão. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Se alguém quiser apontar o dedo para Deus, ele não vai conseguir, não vai ter sucesso. Deus já está justificado. Não é que Deus precisa de salvação, hein? Por favor, não entendam isso. Mas Deus, Ele deu a palavra: eu vou salvar famílias na terra. Ele tem que cumprir isso. E ele cumpriu muito bem. Ninguém pode apontar o dedo para Deus. Ninguém pode dizer: eu busquei salvação e não consegui. Você não buscou salvação, porque se você buscar, você acha. Porque Deus não é homem para mentir. Versículo 5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Isso, eu falo como homem, ou seja, não é assim que Deus fala, mas os homens, eles têm os pensamentos deles. E o pensamento do homem qual é? Pensando no judeu. O judeu diria assim: quer dizer então que a minha injustiça faz a justiça de Deus crescer? Então eu estou fazendo um favor para Deus? Estou fazendo um favor para Deus, porque a justiça de Deus tem que aparecer, e ela vai aparecer como? Através da injustiça, do pecado. Então Deus tem que me agradecer. Seria mais ou menos como um criminoso, ele é julgado num tribunal, e ele é condenado, e ele é colocado numa penitenciária, e ele ainda dizendo assim: todo mundo tem que me absolver, porque eu estou dando emprego para o policial que me prendeu, para o advogado advogado de acusação, para o juiz que me julgou, para o carcereiro e para o dono, o homem diretor da penitenciária. Eu estou dando emprego para um monte de gente. Então eu sou uma pessoa boa, vocês têm que me justificar. É como você disse, é muita cara de pau, né? Então assim está sendo o judeu. O apóstolo Paulo está formando aqui um diálogo e dizendo como que o judeu diria, né? O judeu está dizendo então que ele é uma pessoa intacta, é uma pessoa que Deus tem que justificar, porque graças a ele a justiça de Deus está aparecendo no mundo. Versículo 6, o apóstolo Paulo responde como? Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Se os pecadores se pega a moda, né? E os pecadores falam: eu sou justificado porque através do meu pecado aparece a justiça de Deus. Então Deus vai condenar quem? Está todo mundo livre? A justiça de Deus
aparece, mas ela aparece contra o pecador e não a favor. Por isso o apóstolo Paulo disse, do contrário, como Deus vai julgar o mundo? Não vai ter mais pecadores para ele julgar, não tem pecado desse jeito. Então vejam que o ser humano ele está sempre tentando se justificar. Versículo 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Então não fiquem bravos com esse argumento. É o argumento que o apóstolo Paulo está levantando e no fundo as pessoas não têm coragem, mas elas pensam assim. E agora eu vou falar contra nós, tá bom? Às vezes você pensa que Deus depende da sua oração. Às vezes você acha que Deus depende do seu louvor. Deus não depende de você. Deus pode fazer todas as coisas sem você. Às vezes nós pensamos que Deus depende do nosso dinheiro, que Deus depende de nós sermos missionários ou obreiros para que a obra de Deus avance. Nós temos um lema em Peniel há muitos anos, era com um desenho de um dedo assim apontado, inspirado num pôster dos Estados Unidos antigamente, quando o tio Sam foi apelidado, né? Tio Sam dos Estados Unidos. Vocês já viram, né? Ele com uma cartola assim, todo cheio de estrela, a bandeira dos Estados Unidos, apontando o dedo. Posso contar com você? Então é assim, Deus pode contar com você? Porque os Estados Unidos precisavam de soldados para a guerra. Podemos contar com você? E talvez a gente pense isso, né? Aqueles que fizeram esse lema, talvez eles pensaram nisso. Vamos mobilizar as pessoas assim, né? Deus pode contar com você? Como se Deus precisasse realmente de nós. Nós temos que ver, meus irmãos, como um grande privilégio servir ao Senhor. Não pense em Deus como um coitadinho, sem obreiros. Se Ele quisesse resolver isso, Ele teria resolvido. Mas o Senhor Jesus diz para nós orarmos, porque grande é a seara e poucos os trabalhadores. Ele falou isso não do tipo fraquejando, mas dando para nós o privilégio de orarmos pela obra, de nos entregarmos para a obra, enviarmos pessoas para a obra. Esse é um grande privilégio. É nós que precisamos de Deus e não Deus que precisa de nós. Por isso, esse argumento, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a glória de Deus, porque eu sou ainda condenado como pecador. Ele está tratando Deus como se Deus precisasse dele para mostrar a glória, mostrar a verdade. Não, porque Deus ele já teve tudo isso sem mundo e sem ser humano nenhum. Ele sempre existiu na glória e na verdade, sem a necessidade do ser humano. Mas por Ele ter feito o ser humano, nós nos sentimos muito privilegiados. Veja-se assim, tá bom, irmãos? Para você não pensar que... Você pode ficar com dó do pastor. O pastor falou para a gente ir para a igreja. Pode ficar com dó dele, porque é só um homem mesmo, não é ninguém. Mas nunca fique com dó de Deus, achando que Deus precisa do seu louvor, da sua oração, do seu dinheiro e da sua disposição para ser um servo dele. Deus não precisa disso. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Nós que precisamos dele. Encerrando com o versículo 8. E alguns até nos difamam, afirmando o que dizemos. Quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. O apóstolo Paulo recebia chumbo de todo lugar, né? E começaram a levantar esse boato, que
que o apóstolo Paulo era um homem da fé fácil, era um homem que tudo podia, era um homem liberal. Então alguns estão falando isso de mim, dizendo que eu estou falando para pecar mesmo, porque pecando, aí a glória de Deus aparece. Eles deturparam a mensagem de Paulo. Alguém aqui já teve dificuldade em explicar para algum familiar, algum amigo, que o crente não perde a salvação? Foi difícil, não foi? Para alguns, porque eles nos acusam de... Quer dizer que pode fazer tudo, então, já que eu sou salvo, eu posso sair por aí fazendo qualquer coisa. A gente tem que perguntar, você quer fazer isso? Se você quer fazer isso, a gente duvida se você é salvo. Porque o crente que é do Senhor e que entendeu a salvação, ele quer viver para Deus. Ele não quer viver pecando de qualquer jeito. Por isso nós podemos sim pregar que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós certamente seremos acusados por alguns legalistas, né? Eles falam, não, você não pode deixar o crente muito à vontade, você tem que colocar regra, senão ele se desvia. Fica muito fácil. E realmente, algumas pessoas, elas vêm para a igreja, até servem a Deus, servem na obra, porque elas estão tentando pagar alguma coisa para Deus. Elas estão tentando cumprir alguma regra. Isso não é viver por fé, isso é viver legalisticamente, viver por obras. E Deus não se agrada disso. A condenação desses que estão falando essas coisas é muito justa, porque eles não estão entendendo nada da graça do Senhor. A graça do Senhor é que Ele nos dá livremente a salvação. Isso é bonito. E quem entende isso e recebe, ele não quer viver pecando, ele quer viver cada vez mais para o Senhor. É o servo da orelha furada. Vocês lembram do servo da orelha furada? É aquele que servia durante o tempo que ele tinha que servir, 6 anos, por exemplo, e quando ele alguns quando chegavam na época da alforria, ou seja, do ano do jubileu, no 49º ano, no 50º ano, anos 50, quem era escravo, ele ganhava automaticamente a sua liberdade. É o ano do jubileu. Todos aqueles que tinham escravo nesse ano tinham que liberar seus escravos, né? Só que alguns, eles viam no seu senhor um homem muito bom, um homem que cuidava, um homem que ele tinha desejo e prazer de servir. E ele dizia, eu quero ser o seu servo para sempre, eu não quero sair da sua casa. Então a lei provia para ele um recurso. Dizia que ele tinha que ir com o lóbulo dele, sabe, o lóbulo, a orelha aqui, a ponta da orelha, e ele ia até a porta e eles pegavam, igual a fazer um furo no cinto, né? Eles pegavam aquela punção, né? E eles batiam e furavam a orelha. Então esse escravo de orelha furada representava, eu sou de alguém para sempre. Eu sou um escravo voluntário. Era o escravo da orelha furada. Então assim também é uma figura para nós. Nós somos escravos da orelha furada. Nós somos do Senhor. Não é porque veio de graça a salvação que nós não vamos perder a salvação, então nós vamos pecar. Não. Nós queremos servir a esse Senhor que é tão bom para nós. Nós queremos ser escravos dele voluntariamente. Você se sente assim? Se você se sente assim, você é realmente um servo do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que a condenação do pecador é totalmente justa. Nós somos salvos simplesmente pela Tua graça. E agradecemos porque é por causa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E nós oramos em nome dEle. Amém.